Eu gravei esse vídeo no final do ano passado, só que eu não gostei muito do resultado e daí eu resolvi abortar a missão, deixei esse vídeo pra lá. O que acontece é que em julho eu mudei de casa e eu postei no Instagram uma foto do meu armário. O meu armário cabe em uma mala de 32 quilos. Tirando sapato, roupa íntima, roupa de academia, que também não são muitas, e bolsas, que eram muito, são maiores, né, são muito volumosos e daí não cabia nessa mala. Basicamente, todas as minhas roupas de frio, de calor, de sair, de trabalhar, de festa, tá tudo dentro dessa mala. Eu mudei em julho, eu tô gravando esse vídeo em setembro e o meu armário já diminuiu desde então. E aí muita gente viu isso e começou a me perguntar se eu fazia um armário cápsula. A resposta é sim, mas a resposta também é não. Sim, se você considerar o tamanho do meu armário e o fato de que eu consigo conviver tranquilamente, eu prefiro conviver tendo menos peças, como eu já falei várias vezes aqui no meu blog, no Insta, enfim. Se você não segue, agora é um bom momento para seguir. Mas não, porque eu não sigo essas regrinhas de quantidade de peças, de tempo que fica sem comprar, enfim. Eu simplesmente vou comprando de acordo com a minha necessidade e vou tirando ou colocando coisas do meu armário de acordo com o que faz sentido pra mim também. Esse assunto do armário cápsula, ele não é um assunto tão novo. Apesar das pessoas terem falado muito dele no ano passado por causa da Caroline, que é uma blogueira de um blog chamado Unfancy, e ela resolveu fazer com que o armário dela tivesse apenas 37 peças e ela mudava de acordo com a estação. Agora ela já nem faz mais armário cápsula, ela já soltou um post falando sobre isso. Em 2009 ou 2010, quando eu ainda era colunista do Vila Mulher, eu inclusive fiz uma coluna falando sobre as dietas das roupas que viraram moda nos Estados Unidos, principalmente naquele período. Tinha a 6 Items or Less, que você tinha apenas 6 peças de roupa do seu armário, e tinha também a Great Apparel American Diet, que era para você ficar um ano sem comprar absolutamente nada. Isso muito antes da Joana, do Ano Sem Zara, aparecer. Os americanos já estavam fazendo isso, enfim, outras pessoas aparecerem. Já tinha rolado esse movimento. Eu acho muito positivo, porque as pessoas, elas realmente compram bastante, elas têm muito mais do que elas acham que elas têm. É muito engraçado, porque vira e mexe alguém me procura na consultoria falando, eu quase não tenho roupa, nada do meu armário me serve, eu acho que eu tenho que mandar tudo embora e comprar tudo de novo, do zero. E aí quando a gente chega pra editar o armário é gigante, assim, tipo, muitas horas, muitas coisas, muitos volumes de peças indo embora. Então as pessoas não têm muita noção do que elas têm, mesmo quando elas acham que elas têm pouco e a gente vai mexer nisso mesmo, elas percebem que elas têm muito mais. Por esse lado eu acho positivo, porque você tem noção daquilo que você tem no seu armário e quando você se coloca nessa situação de reduzir a quantidade que você pode usar de peças, você começa a perceber que você de fato não precisa de tantas peças assim. Então eu acho bacana esse tipo de proposta, mas tem um lado negativo, que é o lado que mais me incomoda. Quando começaram a falar de novo sobre esse assunto, eu acabei caindo num grupo de armário cápsula e eu comecei a ver muita gente, assim, nesse movimento de eu vou jogar tudo fora e eu vou começar a construir do zero, porque o armário cápsula ele tem que ter uma calça jeans, uma calça preta, uma blusa branca, uma XYZ e aí uma lista de regras de peças que você teria que ter. E aí eu já não acho bacana, porque armário que funciona é aquele armário que faz sentido pra você e às vezes a gente tem uma peça no armário, por exemplo, eu já falei em outros vídeos, em outros lugares, que a peça mais versátil do meu armário por muito tempo foi uma calça verde. Era a peça que eu mais usava, hoje eu já não uso tanto, mas eu, por exemplo, fiz uma série de 30 dias, 30 posts no meu Instagram com uma calça pink. Só com a calça pink, modelos que você... ideias de looks que você pode montar com uma peça, nossa, super diferente. Às vezes não, porque a peça que faz sentido pra você é aquela peça que é mais versátil. Eu praticamente não tenho calça jeans hoje, eu tenho uma calça que não está me servindo no momento, mas eu também não sinto falta de ter uma calça jeans. E aí toda a lista de armário cápsula com a qual eu me deparava tinha lá, você tem que ter uma calça jeans. Mas não faz sentido na minha vida, então eu não tenho que ter. E aí, por esse lado, eu acabei vendo muita gente deixando a personalidade de lado, deixando aquilo que faz sentido, essa alegria até em se expressar pela roupa,
deixando isso completamente de lado, tirando totalmente a função de comunicação da roupa e limitando ela à ideia de que eu tenho que ter poucas peças. Sim, você tem que ter poucas. É legal se você tiver poucas e você vai usar muito mais, mas elas têm que fazer sentido para você. A imagem, ela comunica. E ela vai impactar no seu comportamento, porque tudo que a sua imagem conta para o outro, quando você se olha no espelho, isso volta para você. Por isso tem que tomar bastante cuidado. E esse é um receio que eu acabo tendo com essas dietas de roupas muito restritas, porque você acaba perdendo a mão e deixando a sua personalidade de lado. Outra coisa que vale a pena pensar quando você pensa na quantidade de peças é: não existe um tamanho de armário perfeito padrão. Ele vai depender muito do seu estilo de vida. Vamos supor que você é uma pessoa que sai de manhã, vai para o trabalho, emenda com a aula de inglês num dia, com a pós-graduação no outro, com o boteco no outro, e praticamente você sai de manhã e volta para casa só para dormir com a mesma roupa. Você não precisa ter a mesma quantidade de peças do que uma pessoa que sai de manhã, vai para academia, volta, troca de roupa, vai para uma reunião, vai para o escritório, aí volta para casa, se troca, se arruma porque tem um coquetel ou uma festa. Enfim, a pessoa vai trocando de roupas mais vezes porque ela tem eventos muito diferentes ao longo do dia. Outra coisa que a gente tem que considerar é o clima da sua cidade. Se você mora numa cidade muito, muito, muito quente, que você acaba tendo mesmo que trocar de roupas várias vezes e você acaba lavando roupa com mais frequência do que quem mora em um lugar mais frio, o seu armário ele vai precisar ser maior do que o da pessoa que mora em um lugar mais frio, porque ela vai conseguir ficar mais tempo sem trocar roupa ou sem lavar roupa, enfim. Se a pessoa mora num lugar mais frio, às vezes ela consegue usar uma blusa hoje para fazer um negócio à tarde, volta para casa, deixa a blusa pendurada num cabide e depois de amanhã ela vai fazer outra coisa e usa a blusa de novo. Se você mora num lugar super, super, super quente, tipo eu, que morava em Santos, e o verão de Santos é inviável, você sai do chuveiro suando, você não consegue fazer isso, apenas não consegue. Então assim, o meu armário aqui em São Paulo, por exemplo, ele é muito menor do que o armário que eu tinha quando eu morava em Santos também por causa disso. Então você tem que entender como é o seu estilo de vida, quantas vezes você demora para lavar roupa, porque às vezes também tem essa questão, não é nem o ter que lavar roupa, mas de quanto em quanto tempo? Tem gente que consegue lavar a roupa, sei lá, uma vez por semana, tem gente que passa a cada 2 semanas, e se você colocou a roupa para lavar e não lavou essa roupa de fato, você vai ficar mais tempo sem ter acesso àquela peça e você vai precisar de outras peças no lugar. Agora, se você consegue criar esse hábito, se tem água na sua região para você fazer isso, enfim, uma série de fatores que a gente precisa considerar do seu estilo de vida para entender qual que é o tamanho ideal das peças do seu armário. Inclusive, se você for considerar as 37 peças que a maioria das pessoas estava considerando por estação do ano, você ia usar, sei lá, acho que 148 peças por ano, e que pra mim já é muito. O meu armário, por exemplo, tem menos de 100 peças. Então, assim, depende da sua necessidade. E aí tem outro aspecto, que é aquela história das pessoas que estavam jogando fora. Uma das ideias do armário cápsula é você pensar em consumir de uma forma mais consciente. Só que se você vai jogar o seu armário todo fora e reconstruir ele do zero seguindo essas tabelinhas de que peças você precisa ter no seu armário, já era o consumo consciente, né? Porque você joga aquilo no lixo, o planeta joga aquilo onde? Que muita gente compra roupa pensando, eu vou comprar essa blusa, mas se eu não usar tanto ela foi baratinha, então eu posso doar, eu posso descartar, mas a gente já não tem muita roupa já sendo doada, já não tem mais o que fazer com essa roupa. E daí tem um documentário chamado Unravel, que na verdade é um trecho do True Cost, que é um documentário excelente que tem no Netflix, vale muito assistir, e ele fala muito sobre essa questão desse volume de roupa sendo doada, que não tem mais como escoar tudo isso. Então é legal assistir para repensar antes de jogar tudo que você tem em casa fora e simplesmente montar um armário novo. Não é esse o caminho. Em resumo, vale a pena adotar a técnica porque é um jeito de você pensar o seu consumo e entender que o seu armário pode ser menor e que você pode viver com menos peças. Na verdade, você já vive porque você não usa o seu armário inteiro, mas esse é um jeito de você ter clareza daquilo e de você pensar numa forma de consumir mais consciente,
procurar mais qualidade nas suas roupas e etc. Mas sem se limitar tanto, você pode ir por outro caminho que não essas listas, você pode ir pelo caminho que faz sentido para você. Inclusive, se você precisar de ajuda nesse caminho, contato@ericaminchin.com e a gente conversa sobre isso. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e até a próxima!